Hoje eu vou te explicar porque essa historinha de rodar bons projetos pode ser um barco totalmente furado. Rodar altcoins, rodar bons ativos que têm um bom white paper, pode ser aquilo que vá simplesmente liquidar com o seu patrimônio. E olha só, se você está no mercado cripto desde dezembro, você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquelas pessoas que ainda estão persistindo em rodar bons projetos, elas cada vez mais estão no prejuízo. Essas pessoas hoje elas vivem de esperança, acreditando que um dia a alta vai voltar e que tudo vai ficar certo e que ela vai voltar para o zero a zero. Olha só, você está perdendo tempo e dinheiro nessa jornada. A gente vai analisar os dados, vou te explicar em que momento nós estamos hoje e como que eu, Guiteles, lido com as minhas decisões dentro dessas regiões, beleza? Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha para a Solana, entendendo os momentos que ela está em bull market, que são as regiões verdes, e os momentos que ela está em bear market, que são as regiões vermelhas, tá? E bull market só significa que a gente tem altas mais intensas do que baixas. Bear market significa que a gente tem quedas mais intensas do que as altas. Isso daqui não significa pivô de baixa em gráfico semanal, isso daqui não significa desvalorização de 20%, que muitas pessoas gostam de utilizar isso para poder falar que nós estamos em bear market. Eu utilizo esse conceito totalmente diferente. Para mim, se a gente tem tendências altas, vigentes, uma pressão compradora muito forte, nós estamos em bull market. Afinal de contas, bull market significa mercado dos touros, significa que os touros estão mandando o mercado para cima. Bear market significa mercado dos ursos e que os ursos estão mandando o mercado para baixo. Bom, quando a gente olha para a Solana, recentemente ela entrou em fase de bear market, e essa fase de bear market aconteceu nos 194 dólares desse ativo. A gente está vendo uma boa desvalorização aí, até esse presente momento, 124 dólares. O meu ponto aqui não é quanto tempo vai durar esse bear market, se vai ser mini bear markets ou se vai ser bear markets profundos, esse não é o ponto. E esse também não é um indicador que a gente utiliza para tomar isso como decisão. Olha só, o bear market profundo é uma fase bem dolorida do mercado cripto. É uma fase que a gente fica mais ou menos 8 meses com quedas bem intensas. Dentro dessas quedas, a gente vai ter alguns rallies de alta. Esses rallies de alta nos dão uma oportunidade sim da gente multiplicar o nosso dinheiro, desde que você tenha se protegido lá no início do bear market. Desde que você tenha uma carteira com 90% em caixa, por exemplo, você vai conseguir tirar um bom proveito do bear market. E no final disso tudo, você terá uma excelente oportunidade que é comprar os ativos em fase de capitulação. Nem da fase de capitulação a gente pode rodar bons projetos, mas a gente fala disso quando a gente chegar nessa fase. O ponto é que quando a gente olha para a Solana, por exemplo, ela entrou em bear market, ou seja, as quedas estão mais intensas do que as altas. Dentro dessa fase, a gente não fica segurando esse ativo. Esse indicador aqui que eu estou te mostrando, ele não serve para tomar decisão. Ele é um indicador que nos mostra em qual fase nós estamos e através dessa fase a gente toma uma decisão diferente, uma estratégia diferente. Por exemplo, se nós estamos dentro de fase de bull market, você vai procurar por estratégia de DCA, por exposição em pullback, por comprar sempre que o ativo estiver recuando. Você vai querer se expor nessa fase que o mercado está abundante. Agora, você não vai ficar querendo fazer DCA, por exemplo, ao longo de um bear market, porque você sabe que na semana que vem o ativo estará mais barato do que ele está hoje, então não tem por que você comprar. Ao menos que essa fase de bear market ela seja uma fase de capitulação. Novamente, a gente não utiliza esse indicador para tomar decisão. A gente só utiliza ele para fazer uma análise e entender em qual região nós estamos. Olha só, aqui está a prova de que rodar bons projetos é uma péssima, tá? Essa daqui é uma das minhas Learn Machines sobre Solana, que o objetivo dela é me mostrar os momentos mais favoráveis para a gente ficar exposto nesse ativo. E os momentos mais favoráveis são essas regiões verdes aqui que você está vendo no gráfico.
Veja que eu mais estou fora de Solana do que dentro de Solana. E se a gente for comparar a performance ali desde janeiro de 2021, quando Solana estava em $2, olha só, você queria ter comprado Solana em $2? Muito provavelmente você vai falar que sim, você queria ter investido tudo o que você tem hoje em Solana, porque hoje você sabe que ela está em $124. E quando a gente olha para esse período, você pode até achar, nossa, se eu tivesse rodado de $2 até aqui, eu teria feito muito dinheiro. Sim, você teria feito muito dinheiro. Mas o que eu quero te apresentar é que você poderia ter feito muito mais dinheiro sem correr o risco de bear markets, sem correr o risco de devolver todo o seu patrimônio para o mercado. Olha só, se você simplesmente investisse nas regiões verdes e saísse quando acabasse as regiões verdes, você teria uma performance que é essa linha azul que nós temos aqui no gráfico. Se você tivesse comprado Solana lá em 2021 a $2 ali mais ou menos, a gente tem as duas performances aqui em laranja, aquelas pessoas que gostam de holdar bons projetos, em azul, aquelas pessoas que gostam de se desfazer dos ativos, de comprar e vender os ativos. Veja que durante o primeiro bull market, a pessoa que holda o bom projeto, ela até faz mais dinheiro do que a pessoa que está vendendo, porque o ativo ele continua subindo. Só que a partir do momento que a gente vira para um primeiro bear market, veja que a linha azul ela começa a performar muito melhor que a linha laranja. E a linha laranja ela não vai mais conseguir alcançar a linha azul. O que isso significa? Sempre que você está dentro de uma fase de alta e você aplica estratégias de proteção, holdar o ativo nessa fase pode ser muito melhor do que você aplicar estratégias de proteção. Só que, a partir do momento que a gente virar e engatar realmente um bear market profundo, vai compensar todas aquelas suas proteções e nunca mais uma pessoa que fica holdando o ativo, ela vai conseguir recuperar a performance da sua carteira. Aqui a gente está comparando curto prazo com longo prazo em termos de performance. Olha só, tem muitas pessoas dentro do mercado que tem uma carteira que performou muito melhor do que a minha, que ela deu uma porrada muito mais forte do que a carteira rumo ao milhão. Só que isso foi por um leve período de espaço de tempo. Isso porque essas pessoas, elas sim fazem uma autoexposição, só que elas não sabem fazer uma proteção. É comum a gente ver aquele cara que sempre comenta, nossa, nos últimos dias eu peguei 60% de alta em uma altcoin, a altcoin está bombando. Só que quando a gente olha no consolidado, depois de 2 anos, a gente vê que a pessoa está até mesmo no prejuízo, porque ela não está jogando um jogo de performance. E esse indicador aqui mostra claramente que a performance é muito melhor comprar e vender o ativos em momentos mais favoráveis, momentos de baixo risco. Se a gente for comparar aqui os dois players investindo $1.000 lá atrás, lá em 2021, hoje um dos players que está holdando ele teria $70 mil. Ótimo, excelente resultado, fez uma ótima multiplicação. Mas o player que comprou e vendeu, comprou e vendeu, comprou e vendeu, ele teria $302 mil. A gente está falando de uma performance muito superior e sem contar que se Solana for a zero hoje em linha reta, o player que vendeu, ele está vendido, por exemplo, desde a última venda aqui nos 240, ele está com esse dinheiro no bolso dele e não na tela do computador. Já o player de 70 aqui, ele tem o dinheiro na tela. Pode ser que ele devolva tudo para o mercado, beleza? Bom, entendendo que Solana está dentro de uma fase de bear market, a gente pode esperar por quedas mais intensas nesse ativo. Ether ele está brigando para não ficar em fase de bear market, tá? Lembre-se que a última vez que Ether entrou em bear market foi nos 3.200 e de lá para cá a gente viu uma grande desvalorização, o ativo chegando em 1.400, tá? Não gostaria de ver esse ativo entrando mais uma vez em bear market. Nós estamos exatamente aqui na divisão, né, entre bull, entre bear. Se a gente vira para bear aqui, a gente pode ver as quedas se intensificando nesse ativo. Bom, quando a gente olha para o price action de Ether, o price action dele está bem feio, porque a gente teve uma lateralização, a gente perdeu essa lateralização e nós estamos rejeitando essa lateralização.
nós, mais uma vez, estamos voltando abaixo da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Aqui são regiões que eu vejo que a gente tem maior probabilidade de ir para baixo, tá? Não gostaria de ver a média de 200 períodos começando a indicar para baixo. Ela está andando de lado aqui, né, nos últimos dias. Gostaria de ver o mercado se recuperando, gostaria de ver a gente acima dessa região. Até então, porque eu estou em fase de proteção, eu quero voltar para o mercado, eu quero me expor mais uma vez, eu quero que os meus clientes voltem para o mercado, mas até o presente momento, nessa situação que nós estamos aqui, ainda aguardarei. Aguardará pelo quê, Gui? Ou porque a gente tenha sinais de uma formação de fundo ali mais intensa, com uma fase de capitulação no curto prazo, ou confirmações de alta, por exemplo, principalmente dentro dos dados on-chain, e já vou comentar com você sobre alguns desses dados. Bom, Solana, quando a gente olha para o price action, formando topos mais baixos que o topo anterior, né? Muitas pessoas caindo na historinha de que a alta é infinita só porque aparece um grande candle verde aqui na tela, mas a gente já vê que esse candle é devolvido logo em seguida. Mais uma vez, Solana entrando abaixo da média de 200 períodos no curto prazo, tá? Esperaria por mais quedas nesse ativo. Bom, quando a gente olha para o capital rotativo, a gente está vendo que o capital ele ainda continua saindo drasticamente das altcoins, tá? Então essa é uma fase que não tem porquê a gente ter um interesse por esses ativos. Vamos esperar o capital rotacionar para esses ativos para que a gente tenha interesse. Olha só, desde dezembro de 2024, quando eu comentei com você sobre o final da altcoin season, que eu falei que as altcoins iam cair e que muitas pessoas negligenciaram aquele período, desde dezembro de 2024, o capital ele ainda não voltou para as altcoins. Isso significa que desde aquele período, no máximo o que a gente deve fazer é simplesmente um tradezinho. Pegar oportunidades quando o Bitcoin ele está mais eufórico ali, surfar uma movimentação de alta das altcoins e sair fora desses ativos. Porque não vale a gente segurar esses ativos nem por algumas semanas. Infelizmente, desde dezembro, algumas pessoas ainda continuam holdando esses ativos. Sabe por que essas pessoas estão holdando esses ativos? Porque elas criaram um conceito na cabeça delas de que não se realiza prejuízo. Agora que eu já estou no prejuízo, eu vou segurar essa parada até ela voltar para o 0 a 0. Meu caro, deixa eu te falar. A altcoin ela não tem fundo. Dentro desse poço tem um alçapão, e dentro desse alçapão existem alguns andares para baixo. Saiba que se o seu capital já se desvalorizou 30, ele pode se desvalorizar 40, 50, 60, 70, 80, 90, até mesmo 100% dentro das altcoins. Ou seja, esses ativos não são ativos que a gente fica de brincadeira na tomateira. São ativos que a gente compra e vende. Ah, Gui, mas eu estou com prejuízo acumulado? Aceita que você cometeu um erro no seu passado. Qual que foi esse erro? Ter comprado bons projetos e rodado bons ativos. Entenda que você não vai conseguir reverter esse erro agora, porque esse erro ele foi feito no passado. O que você tem que fazer é aceitar o erro que você cometeu e passar a trabalhar com estratégias diferentes, passar a não repetir os mesmos erros que você cometeu no passado. Simplesmente ter estratégias de proteção, saber os momentos certos de entrar nesses ativos, não ficar entrando em altcoins quando a gente tem um mercado mais negativo, quando o capital ele está saindo das altcoins, e simplesmente ser totalmente profissional, não seja amador em um mercado como esse, onde apenas 5% das pessoas fazem dinheiro, beleza? Bom, o capital está saindo das altcoins, tá? Mas algo que me chama muito a atenção é exatamente o capital fluindo para ouro. Isso a gente está falando dentro do mercado cripto, tá? Nós não estamos falando, por exemplo, do mercado tradicional. Nós estamos falando dos ativos lastreados em cripto, Pax Gold, por exemplo. Mas olha só, quando a gente olha desde o topo que nós tivemos ali em dezembro também, que foi o mesmo período que as altcoins formaram topo, essa saída do capital das altcoins foi uma injeção de capital em ouro dentro do mercado cripto. Desde esse período aqui, por exemplo, eu venho expondo a carteira rumo ao 1 milhão a ouro e para mim isso aqui não é uma posição de curto prazo. Eu acredito que é uma posição que ela vai ser lá para frente, lá para 2026. Só que o alto interesse de grandes players por esse ativo aqui me chama muita atenção, faz com que eu olhe
com mais atenção para isso daqui, beleza? Bom, quando a gente olha para Bitcoin, ainda estamos em fase de bull market, tá? Além desse gráfico ele nos mostrar as fases de bear e as fases de bull, ele nos mostra a intensidade também dessas movimentações. Veja que essa fase de bull que nós estamos, ela está sendo muito menos intensa do que a fase que nós tivemos no final de 2024. E a fase do final de 2024, ela foi menos intensa do que a primeira fase ali do começo de 2024. Veja que os topos estão sendo mais baixos. Isso significa que a euforia, o oba-oba, a festinha, a alta e infinita, ela está acabando. Eu já comentei com você que nós estamos mais próximos do fim do ciclo do que do começo do ciclo. Sim, nós estamos próximos de reverter a nossa tendência e depois vivenciar um bear market profundo. E é exatamente por conta disso, pelo fato da gente estar próximo de um bear market profundo, que todo topo que a gente marca no gráfico, eu, Guiteles, me protejo e eu falo para os meus clientes se protegerem também. Porque eu sei que se eu e os meus clientes estiverem protegidos com caixa na mão, essa vai ser a única maneira que a gente vai ter de fazer dinheiro ao longo de um bear market, que é comprando os rallies, surfando os rallies, saindo fora. Até que a gente volte para uma fase de capitulação e dentro da fase de capitulação, com todo o dinheiro que a gente fez no bull market e também dos rallies de alta do bear market, nós podemos acumular bons projetos porque estaremos dentro de fases de capitulação. Ou seja, aplicar a estratégia de proteção agora é exatamente o mesmo caso ali de Solana. A gente está se protegendo para na hora que engatar um bear market a gente saber que a performance da nossa carteira ela vai superar ali as pessoas que estão rodando bons projetos. Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, ontem eu tinha comentado com você que a gente ainda não tinha nenhum sinal de topo dentro de um gráfico diário. A gente tinha sinal de topo dentro de um gráfico de 4 horas, mas isso ainda não havia respingado para um gráfico diário. Gráfico de 4 horas, a gente já formou divergência dentro do RSI, a gente já teve aqui 2 vezes, né, capturando liquidez, a primeira vez, a segunda vez, e a gente viu o mercado aí na data de hoje já abrindo um pouco mais baixo. Mas, quando a gente olha para isso daqui no gráfico diário, as coisas no gráfico diário já começou a marcar topo. A gente teve engolfo de baixa na data de ontem e a gente teve o candle de hoje perdendo a mínima de ontem. Olha só, algo que a gente não tem dentro dessa região no gráfico diário é uma divergência no RSI, porque o RSI, na verdade, ele está muito baixo, ele não está em zonas de sobrecompra. Então, a gente não tem um sinal tão forte assim de que nós vamos ter grandes quedas, mas só com o sinal que nós temos aqui, eu já aguardo retrações de Fibonacci, ou seja, 0,382, 0,5 e 0,618 de Fibo. Caso a gente venha em uma dessas regiões apresente sinais de reversão, aqui é uma região da gente entrar, da gente buscar uma movimentação de alta. Isso vai parar em 0,382? Não sei. 0,5? 0,68? Não sei, não faço ideia. Eu sei que eu analiso o mercado todos os dias da semana. Quando a gente chegar dentro dessas regiões, eu tomo uma decisão de entrada. Mas agora, com o gráfico diário apresentando esses sinais aqui de formação de topo, que é engolfo de baixa, mais uma confirmação na data de hoje, eu espero que pelo menos a gente vai ter retrações até Fibonacci. Bom, se a gente avaliar ali as principais carteiras, a gente vê que as principais carteiras elas seguem em consenso de distribuição, algo que é muito negativo para o mercado nesse atual momento, tá? Em zona de all-time high, a gente não deve ver distribuições acontecendo. A gente precisa que todos os players entrem em consenso de acumulação. Caso a gente entre em consenso de acumulação, a gente consegue buscar performance ali de sair de 60 mil dólares e parar em 100 mil dólares, mas se a gente ficar nesse lenga-lenga e os players ficarem distribuindo, a gente pode ver quedas se intensificando. E aqui é o momento que eu, Guiteres, entro em proteção, exatamente por conta dos dados. Hoje tem um alto risco envolvido para a gente ficar comprado. E como eu te explico sempre aqui no canal, a nossa função como investidor é comprar com baixo risco e vender com alto risco. O preço, ele é apenas uma consequência dessa decisão do risco.
Se você quiser copiar e colar todos os meus resultados, se você quiser copiar e colar todos os ativos que eu tenho na minha carteira, aquilo que eu compro, aquilo que eu vendo, se você quiser ter os mesmos resultados que eu, Gui Teles, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Exatamente dessa maneira, aquilo que eu, Gui Teles, estou me posicionando ou aquilo que eu estou me protegendo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E esse daqui é exatamente o gráfico do patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Uma carteira sólida e consistente ao longo do tempo. Afinal de contas, se a gente quiser chegar em 1 milhão, a gente precisa de uma estratégia sólida e consistente. Nós, dentro da carteira Rumo ao Milhão, estamos construindo um castelo de pedra e não um castelo de areia. Como que a gente sabe que é um castelo de pedra? Olha para esse gráfico aqui e veja que a gente não devolve o nosso patrimônio para o mercado. Bom, caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão ela é totalmente dinâmica, tá? Uma carteira que ela vai comprar, vai vender e ela vai ficar fora, aguardando quando a gente estiver em momentos de alto risco. Buscando por dados que possam nos confirmar que a gente vai ter novas pernadas de alta e quando a gente tiver esses dados, a gente volta a se expor. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está em proteção, ou seja, se você entrar, você terá uma excelente oportunidade de pegar os mesmos preços de compra que eu, Gui Teles, executarei quando a gente tiver uma oportunidade, beleza? Não só o preço de compra, como o preço de venda também. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!